Eu trabalho no IML Central da cidade há 12 anos. Já vi de tudo. Corpos carbonizados, afogados, desmembrados. O cheiro de formol e decomposição não me afeta mais. Para mim, a morte sempre foi algo binário. Ou você está vivo, ou você está morto. É um interruptor, on ou off. Pelo menos, era o que eu achava, até a noite de ontem. Meu turno começa às 7 da noite e vai até às 7 da manhã. É um trabalho solitário. Sou eu, o segurança da portaria, que dorme a maior parte do tempo, e as geladeiras. Ontem, às 11h55 da noite, a impressora matricial velha que fica no canto da minha sala, uma relíquia dos anos 90 que usamos apenas para relatórios de estoque, começou a fazer barulho. Achei estranho. Ninguém manda fax ou imprime relatórios à meia-noite. Fui até lá. O papel estava saindo lentamente, com aquela tinta fraca e pontilhada. Não era um relatório de estoque. O cabeçalho dizia: Departamento de Recursos Finais, DRF, Memorando Urgente, 559B, assunto: pausa compensatória obrigatória. Peguei o papel, rindo. Achei que fosse trote do pessoal do turno do dia. Recursos finais? Que piada! Mas, conforme eu lia, meu sorriso desapareceu. O papel não parecia normal. Ele era frio ao toque, muito mais frio que a sala, e as letras pareciam queimar levemente meus dedos. O texto dizia: Prezado custodiante local Lucas Martins, informamos que a entidade coletora designada para o seu setor, Hemisfério Sul, Zona 4, atingiu o limite. Conforme o artigo 7º das Leis Universais, a entidade entrará em recesso absoluto por um período de 6 horas, a iniciar-se à meia-noite e terminar às 6 da manhã. Durante esse período, a função biológica de cessação de vida continuará ocorrendo, mas a função metafísica de partida estará suspensa. O servidor está offline. Como único operador consciente no local de armazenamento primário, o necrotério, você foi designado como gerente de fila temporário. Siga as regras abaixo estritamente. O não cumprimento resultará em contaminação existencial permanente. Leia as regras para o recesso da morte. Regra número 1. Os que ainda estão pendentes na fila da morte não são zumbis. Se os corpos nas gavetas começarem a bater, não atire neles. Não os decapite. Eles não querem comer seu cérebro. Eles estão apenas confusos, com dor e presos no saguão de espera. Trate-os com firmeza, mas não com violência. Regra número 2. Mantenha as gavetas das geladeiras trancadas. A partir da meia-noite, tranque todas as unidades de refrigeração. Se os recém-mortos saírem, eles tentarão ir para casa. Você não pode permitir que um corpo autopsiado pegue um Uber. Obviamente, a sociedade não está pronta para ver isso. Regra número 3. Se o telefone da sua mesa, que nunca tocou antes, tocar, não atenda. É o suporte técnico do inferno tentando vender planos de extensão de vida para os pendentes. Eles são muito convincentes. Regra número 4. Se houver procedimentos agendados na sala de autópsia, cancele. Se você abrir um corpo durante o recesso da morte, o ocupante vai sentir tudo. A anestesia da morte não está funcionando. Regra número 5. Enviamos um estagiário temporário para ajudá-lo na contenção. O nome dele é Gregório. Ele é incompetente. Não confie nele para tarefas complexas, mas use-o como barreira física se necessário. Regra número 6. Às 6 em ponto, o sistema de mortes reinicia. Tudo que estiver
vivo entre aspas na sala voltará a ficar morto instantaneamente. Certifique-se de que você não esteja tocando em nenhum pendente nesse momento, ou sua alma pode ser puxada junto com a deles. Terminei de ler e olhei o relógio. 11h59. Que brincadeira idiota, murmurei amassando o papel. Então, o relógio mudou. Meia-noite. A mudança não foi visual, foi sonora. O zumbido das geladeiras mudou. O som grave e constante dos compressores parou por um segundo e voltou num tom diferente, mais agudo, como um grito abafado. E então, ouvi a primeira batida. Vinha da gaveta 42. Eu sabia quem estava na 42. Um motociclista que bateu num poste a 120 km por hora. Ele chegou aqui umas 10 da noite, seu tórax parecia polpa de tomate. Socorro! Uma voz abafada gritou de dentro da gaveta de aço. Tá escuro! Por que tá tão frio? Gelei. Minhas pernas travaram. Não era possível. Eu tinha verificado o pulso daquele homem, tinha visto o eletroencefalograma. Outro barulho. Outra gaveta começou a bater. A 15. Uma senhora infartada. Alguém abre! Eu perdi a hora do remédio. Em questão de segundos, o necrotério virou uma cacofonia. Dezenas de punhos batendo no metal por dentro de suas gavetas. Gritos, choros. Não eram grunhidos de monstros, eram vozes humanas. Vozes de pessoas com medo. Mãe, onde eu tô? Minha perna tá doendo muito. Corri para o painel de controle das gavetas e verifiquei as trancas. Estavam ativadas. Regra 2. Mantenha as gavetas trancadas. Isso é um pesadelo, eu disse para mim mesmo, beliscando meu braço. Devo ter dormido sem perceber, isso é paralisia do sono, certeza. A porta da frente do IML se abriu. O sino da entrada tocou. Um homem entrou. Ele era baixo, gordinho, usava um terno marrom que parecia 2 números menor que ele e segurava uma prancheta. Ele parecia um contador estressado dos anos 80. Boa noite, ele disse, limpando o suor da testa com um lenço. Lucas, certo? Sou Gregório, o estagiário. Ele olhou para as gavetas que tremiam com os socos dos mortos. Ah, vejo que a bagunça já começou. Odeio quando o sistema cai na sexta-feira. Ele disse. Quem é você? Gritei recuando. Gregório, você não leu as regras? Ele disse consultando a prancheta. Tivemos um problema, Lucas. Houve um acidente de ônibus na rodovia 101 agora há pouco. 20 vítimas fatais. E daí? Perguntei. E daí que elas estão vindo pra cá. E como o servidor da morte está desligado, elas não vão chegar mortas, sabe? Elas vão chegar pendentes. O horror da situação começou a afundar na minha mente. Você tá me dizendo que 20 pessoas destroçadas vão chegar aqui conscientes? Bom, tecnicamente, a consciência deveria ter sido ejetada no impacto. Gregório explicou como se falasse sobre TI. Mas como não tem ninguém para coletá-los, enfim, você ainda não entendeu, né? A morte tá de férias até às 6. Essas pessoas ficarão vivas até às 6. Então, temos que impedir que eles tragam os corpos, falei. Não podemos interferir no livre-arbítrio dos paramédicos. Eles acham que as vítimas estão mortas, o coração parou, o cérebro parou, mas a pessoa ainda está lá dentro, gritando no escuro. Acontece que ninguém além de nós que trabalhamos na linha da morte pode saber disso. O som de sirenes começou a se aproximar. Muitas sirenes. Ok. Regras, eu disse, pegando o papel amassado. Regra número 5. Use o estagiário como barreira. Gregório, tranca a porta de entrada da sala de recepção. Deixe eles lá fora, ninguém entra aqui. Mas os paramédicos...
Ele começou a dizer, mas logo interrompi. Mande deixarem as macas no corredor externo. Vai, diga que estamos com vazamento de gás, qualquer coisa. Gregório correu para a entrada. Eu fiquei sozinho com o coro dos mortos. A gaveta 42 estava sendo amassada de dentro para fora, o metal convexando. O motociclista era forte. Ele estava tentando sair. Me tira daqui! Eu sei que tem alguém aí! Fui até a gaveta. Escuta aqui, gritei batendo no metal. Você sofreu um acidente de moto, tá? Você tá no hospital. Tem que ficar quieto para se recuperar. Falei. Mentir era a única opção. Hospital? A voz lá dentro tremeu. Mas eu não sinto minhas pernas. Eu não sinto nada, só frio. É anestesia. Fica calmo, falei. Liga pra minha esposa. O nome dela é Carla. Senti um nó na garganta. A esposa dele já tinha vindo aqui, essa tal de Carla. Ela reconheceu o corpo há 2 horas. A mulher agora estava em casa chorando. Eu vou ligar, tudo bem? Agora descansa, falei mentindo. O choro na gaveta 42 diminuiu para soluços baixos. O barulho das sirenes parou lá fora. Ouvi a voz de Gregório discutindo com os bombeiros. Vazamento líquido, nível 4, deixem os corpos aqui e saiam. Ouvi barulhos de macas sendo deixadas no asfalto e viaturas saindo. Eles deixaram os corpos aqui. Gregório voltou correndo, pálido. São 18, na verdade. 2 sobreviveram, sorte deles. A porta da sala de autópsia 1 se abriu. Eu tinha esquecido. Havia um corpo na mesa. Um indigente encontrado no parque. O Dr. Arnaldo tinha começado o procedimento à tarde e deixado para terminar de manhã. O peito do indigente estava aberto, a caixa torácica exposta. O indigente estava em pé na porta. Ele segurava as próprias costelas abertas com as mãos, como se segurasse um casaco. Os órgãos internos estavam cinzentos, parados. Ele olhou para mim. Os olhos estavam secos, opacos. Moço, ele disse. A voz saía com um som de ar vazando, porque a traqueia estava cortada. Moço, acho que me roubaram. Eu gritei. Não consegui evitar. O indigente deu um passo à frente. As tripas dele escorregaram e caíram no chão com o som molhado. Ele olhou para baixo, confuso, se abaixando para pegar os intestinos. Gregório! Gritei. Faz alguma coisa! Gregório pegou um rolo de fita adesiva silver tape da minha mesa. Senhor! Gregório falou com autoridade burocrática para o indigente. O senhor está violando o código de vestimenta. Por favor, permaneça imóvel para reparos. Surpreendentemente, o indigente obedeceu. Ele ficou parado, enquanto Gregório enrolava a fita adesiva ao redor do tronco dele, segurando as tripas no lugar. Isso é temporário. Gregório sussurrou para mim. Quando der 6 horas está resolvido. Só precisamos manter ele calmo até lá. Eram 2 da madrugada. As próximas 4 horas foram um cerco. Os 18 corpos do acidente de ônibus começaram a acordar. Ouvimos batidas nas portas duplas de metal da entrada de carga. Abram, está frio. Que lugar é esse? Eu perdi meu ônibus. Eles falavam. Eram dezenas de mãos batendo no metal. O motociclista da gaveta 42 voltou a gritar. Ele percebeu a mentira. Isso não é um hospital. Isso é um caixão de lata. Vocês me enterraram vivo. Ele começou a chutar a tranca com uma força sobrenatural. O metal rangeu. A regra 3 aconteceu. O telefone na minha mesa tocou. Era um aparelho antigo, vermelho vivo. Ele nunca teve fio conectado na parede, mas mesmo assim, estava tocando bem alto. Olhei para Gregório. Não atenda, ele disse, enquanto tentava convencer o indigente a sentar numa cadeira. É o marketing. Marketing de quem? Perguntei intrigado. Do outro lado. Eles sabem que o sistema caiu. Eles querem comprar as almas pendentes.
Se você atender, você dá permissão para eles entrarem. E acredite, Lucas, você prefere lidar com mortos confusos do que com os corretores do andar de baixo. O telefone continuou tocando, insistentemente. E então, a tranca da gaveta 42 quebrou. A gaveta deslizou para fora com violência, caindo no chão. O corpo do motociclista rolou para fora. Ele estava uma bagunça. Seu pescoço quebrado num ângulo de 90 graus. A cabeça pendia sobre o ombro esquerdo. Um braço estava esmagado. Ele se levantou, cambaleando. Tentou endireitar a cabeça com as mãos, mas as vértebras não seguravam. A cabeça caiu de novo. Você mentiu pra mim? Ele gorgolejou. Eu tô morto, né? Sim, eu disse, levantando as mãos. Você morreu, mas houve um erro no sistema. Você tem que esperar. Esperar o quê? O juízo final? Ele avançou com raiva. Raiva de quem não queria ter morrido. Eu ia ser pai! Ele gritou chorando. Ela me contou hoje de manhã. Eu não posso morrer. Ele me agarrou pelo colarinho. O cheiro dele era de sangue, gasolina e morte. Sua mão era gelada e forte como uma morsa hidráulica. Me deixa sair, eu vou ver ela. Você não pode, você vai assustá-la. Olha pra você, falei. Ele me jogou contra as gavetas. Bati a cabeça. O motociclista foi para a porta dos fundos. Gregório, ele vai sair, gritei. Gregório largou o indigente e se jogou nas pernas do motociclista. O motociclista chutou Gregório longe como se fosse uma boneca de pano. Ele abriu a porta dos fundos. A luz da rua entrou. Nesse momento, os 18 mortos do acidente de ônibus, que estavam no pátio, viram a porta se abrir. Eles pararam de bater e se viraram. Eram homens, mulheres, crianças, todos com ferimentos horríveis, vidros encravados, membros faltando, rostos queimados. Eles viram o motociclista, viram a luz de dentro do necrotério. Tá quentinho lá dentro, disse uma mulher com metade do rosto esfolado. Eles começaram a entrar. Uma horda de mortos quebrados caminhando para dentro do meu necrotério. O motociclista tentou passar por eles para sair, mas a multidão o empurrou de volta. Eu estava encurralado no canto da sala. Gregório desmaiado ou se fingindo de morto. Eram 4:30. A sala encheu. Eles não me atacaram. Eles apenas queriam conforto. Alguns sentaram no chão, outros nas macas. O indigente ofereceu um pedaço de seu intestino para uma criança que chorava. Toma, brinca de pular corda, ele disse num gesto de bondade insana. Eu assistia àquela cena surreal. Uma sala de espera do purgatório. Eles conversavam coisas do tipo: como você morreu? O ônibus capotou. E você? Moto, bati de cara no poste. Dói? Só quando eu respiro. Eu me senti mal. Uma tristeza profunda. Eles não eram monstros. Eram só vítimas de uma burocracia cósmica. Fui até o bebedouro. Enchi copos de plástico com água. Comecei a distribuir. Pessoal, tomem. Hidratem-se. Vai passar. Falei. Eles aceitaram a água, mesmo que ela vazasse pelos buracos em seus corpos. Era o gesto que importava. Às 5:50, faltando 10 minutos para o fim desse inferno, o telefone tocou de novo. Dessa vez, a luz da sala começou a piscar vermelho. O chão começou a esquentar. Eles estão forçando a entrada, Gregório sussurrou, acordando. O prazo está acabando, Lucas. Se a morte não voltar em 10 minutos, os corretores do andar de baixo vão invadir e levar todo mundo, inclusive a gente. Tá, e o que a gente faz? Perguntei com início de desespero. Temos que reiniciar o servidor manualmente, Gregório respondeu. Mas você disse que reiniciava sozinho às 6? Falei. Geralmente sim,
Mas com essa superlotação o sistema travou. Precisamos dar um choque no sistema, Gregório disse. E como fazemos isso? Perguntei. Alguém tem que morrer. Alguém vivo tem que morrer aqui dentro agora, para forçar a abertura do canal de coleta. O sistema vai detectar uma nova morte fresca e puxar a fila toda junto, Gregório disse. Ele olhou para mim e eu olhei para ele. Nem vem, nem me olha, eu disse. Você que é o estagiário. Eu sou imortal, seu idiota. Eu sou um funcionário do DRF. Você é o único mortal aqui, Gregório disse, me deixando sem escolhas. Olhei para o relógio. 5h58. O chão estava rachando. Fumaça preta com cheiro de enxofre saía das frestas. Os mortos-vivos começaram a gritar de novo. Eles sentiram o mal chegando. Lucas! Gregório gritou. Faz alguma coisa! Eu tinha uma escolha. Morrer para salvar aquelas almas do inferno burocrático ou deixar os demônios entrarem. Olhei para o indigente. Ele estava segurando a mão da criança morta. Olhei para o motociclista, que chorava no canto. Peguei o bisturi na mesa de autópsia. Apontei para o meu pescoço. Merda de trabalho, eu disse. 5h, 59 minutos e 20 segundos. As garras estavam saindo do chão. Preparei-me para me cortar. Mas então, a porta da frente do IML se abriu. Não arrombada, aberta normalmente. O sino de entrada tocou. Uma figura entrou. Alta, vestida com um terno preto impecável, mas com uma aura cinza. Tudo ao redor dela perdia a cor. Onde ela pisava, o chão congelava instantaneamente. Ela usava óculos escuros e carregava uma maleta de couro. A figura olhou para a bagunça, para os mortos sentados, para o chão rachando, para mim com o bisturi. Ela suspirou, um som que parecia o vento soprando num cemitério. Desculpem o atraso. A voz dela era suave, sem gênero, mas ecoava dentro da cabeça de todos. Era ela, a morte. Ela estalou os dedos. O efeito foi imediato. As rachaduras no chão se fecharam, cortando as garras dos demônios. Os mortos pararam de falar. Num movimento sincronizado, como marionetes que tiveram as cordas cortadas, todos os corpos caíram. O motociclista caiu. A criança caiu. O indigente caiu. O silêncio voltou. O zumbido das geladeiras voltou ao tom normal. A figura caminhou até mim. Ela tirou o bisturi da minha mão gentilmente. Não será necessário, Lucas. Você fez um bom trabalho de contenção. Ter dado água para essas pessoas como um gesto de bondade foi um toque gentil. Gostei. Ela se virou para Gregório. Gregório, relatório incompleto. Violação de perímetro, uso excessivo de fita adesiva. Você está rebaixado de setor. A morte disse. Gregório gemeu e desapareceu numa nuvem de fumaça com o cheiro de papelada velha. A figura da morte olhou para mim uma última vez. O turno acabou, Lucas. Pode ir para casa. Ah, e o motociclista? Ele pediu para dizer obrigado pela água. Ele abriu a maleta. Uma luz branca intensa saiu de dentro. Vamos, pessoal. O ônibus chegou. Desta vez, o destino é melhor. Foi nesse momento que desmaiei. Acordei ao meio-dia, no chão do IML. A sala estava limpa, os corpos do acidente alinhados no chão, cobertos com lençóis, imóveis. O motociclista estava na gaveta 42, trancado. Tudo parecia normal, exceto por uma coisa. Na minha mesa, ao lado do telefone vermelho, havia um cartão de visitas preto. Não tinha número de telefone, apenas um nome em relevo prateado e embaixo um pequeno texto. Dizia:
Morte e Associados. Gerenciamento de Transição. Lucas Martins, gerente de filial. Entre parênteses, estagiário. E embaixo, escrito à mão: te vejo no próximo feriado, que será daqui uns dias. O Natal costuma ser agitado. Dizia. Fui para casa. Abracei meu cachorro. Mas agora, quando olho para as pessoas na rua, eu vejo um pequeno relógio flutuando sobre a cabeça de cada um. Uma contagem regressiva. A do meu vizinho marca 40 anos. A do carteiro marca 2 dias. E a minha? Bem, eu olhei a minha no espelho. A minha não tem números. Diz apenas: em plantão. Acho que não posso me demitir. E o Natal está chegando. Preciso comprar mais fita adesiva. Até a próxima. Obrigado.